O que aconteceu comigo no posto da BR-324 vai bugar sua mente. Meu nome é Marcos e hoje eu trago um relato de arrepiar. Era 2003, eu trabalhava em um posto de gasolina na BR-324, próximo a Salvador, Bahia. Já estava acostumado, não tinha medo, achava o turno bem tranquilo. Certa vez, era uma quinta-feira, madrugada, por volta das 3 horas da manhã. Escutei o barulho de um motor. Quando eu olhei, tinha um Chevette 95 parado na bomba. Desci e fui abastecer. Me aproximei do carro e senti um cheiro muito estranho, como se fosse um cheiro de água de rio. E vi um senhor de mais ou menos 45 anos, todo molhado. Ele estava com o cabelo todo molhado, a roupa encharcada. Mandou que eu colocasse R$ 42 de gasolina. Abasteci o carro, entreguei a chave e ele pediu para ir ao banheiro. Fui pegar a chave do banheiro e falei para ele que quando ele voltasse, deixasse o banheiro fechado e me entregasse. Voltei para a loja de conveniência, fiquei aguardando. E passou-se 10 minutos, 20 minutos, com meia hora eu fui até o banheiro, pois o homem não havia aparecido. Então cheguei no banheiro, o banheiro estava fechado. E eu bati, chamei pelo aquele senhor e ele não falou nada. Peguei a chave reserva e fui até o banheiro. Quando eu abri, tive uma grande surpresa. Ali havia no chão muita água, água barrenta, como se fosse água de rio. A roupa do senhor estava no chão, a camisa branca e uma calça bege. E o homem havia desaparecido. Mas como aquele homem desapareceu? Se nem pela janela ele não ia conseguir passar, pois era muito pequena. Fiquei confuso. E aí fui até o carro e vi o carro parado ao lado da bomba, o Chevette azul. Então voltei para a loja de conveniência e fiquei aguardando para entender o que estava acontecendo naquele momento. E nada, nem o homem aparecia e de longe eu via o carro, avistava o carro brilhando, o carro do lado da bomba. Então resolvi novamente ao banheiro. Quando eu chego novamente ao banheiro, que eu havia deixado aberto, o banheiro estava vazio, sem as roupas. E também não havia mais umidade, não tinha mais aquela água lá. Fiquei mais confuso ainda. Quando eu volto para a bomba, não vi mais o carro. Mas eu não percebi que ele havia levado o carro. Eu não escutei o barulho do motor saindo. Fiquei muito confuso. E ali voltei e resolvi olhar no monitor como que ele entrou no carro, saiu e eu não vi. E a surpresa foi grande. Quando eu olho no monitor, nas câmeras, no horário exatamente que ele havia chegado, fui puxando e ali não havia carro. O que eu vi foi eu sozinho, com a bomba na mão, parecia ter recebido um dinheiro, parecia conversar com alguém. Todos os movimentos que eu havia feito, eu estava sozinho. Ali não havia chegado nenhum carro, ali não havia nenhum homem. E foi então que eu fui até o caixa e olhar como que eu recebi o dinheiro, como que eu coloquei gasolina se ali não havia carro. E quando eu volto na gaveta, olho na gaveta, o dinheiro não estava lá. Fiquei confusa, achando que eu estava ficando louco. Então esperei o dia amanhecer e fiquei muito inquieto. Por volta das 6 horas, chega o outro frentista e o seu Antônio, que era o dono do posto. Então eu contei a situação, né? Contei a situação e aí o outro frentista começou a rir da minha cara, né? Fez chacota de mim. Então o seu Antônio ficou sério e me chamou em um canto e me contou uma história que me deixou mais intrigada ainda. O seu Antônio me mostrou um documento, um documentário que falava o seguinte: em 1996, um Chevette azul com uma família teve um acidente e essa família vieram todos a óbito. O Chevette, era uma noite chuvosa e o Chevette caiu
no rio Jacuíbe, no rio Jacuíbe. Então, isso aconteceu em 1996. As pessoas que trabalhavam no posto, que no caso não era o seu Antônio, né, o dono, relatava, né, muitos, não era todos, mas alguns que trabalhavam no turno da noite, relatavam que aparecia um chevette, um homem todo molhado, todo encharcado, pedindo para colocar gasolina, e era sempre o mesmo valor. Eu dei uma paradinha aqui porque veio um carro de som aqui vendendo água. Então, falava que era sempre aquele valor, 40, 42. Então, os frentistas ficavam assustados e ficavam sem entender, porque ele fazia a mesma rota, pedia a chave para ir ao banheiro, a pessoa estava encharcada e depois o carro desaparecia, o homem desaparecia no banheiro. Ele ia ao banheiro e do banheiro ele desaparecia. Então, o Marcos ficou muito assustado, né? Porque ele imaginei o seguinte: o homem que eu havia atendido na madrugada anterior estava morto há muitos anos. Então, ele diz, eu fiquei um tempo olhando ao Jornal Velho, a página, né, que falava, né, sobre o acidente, e vendo a foto, né, daquele homem estampada no jornal antigo, que estava guardado há muitos anos. Então, não tive outra escolha. Foi pedir demissão, pois fiquei com muito medo que aquele homem voltasse, aquele fantasma, voltasse novamente a abastecer o carro dele, o Chevette, no posto novamente, e eu ter que atender aquele homem que já estaria morto há muito tempo. Então, é esse o meu relato. Fiquei muito tempo tentando, porque teve uma letrinha aqui que eu quase não entendo, tentando entender como que um espírito tão materializado parecia ser real, o carro parecia ser real, como que aquilo foi acontecer, né? Eu não acreditava no sobrenatural, achava que ver um espírito era apenas um vulto, uma sombra, sentir uma presença, mas não. Aquela noite, aquela madrugada ficou na história, pois o homem era bem materializado. O barulho dava para ouvir, se ouvia. O carro parecia existir, mas no final ali não tinha ninguém. E o que me assombrou foi o que eu vi nas câmeras, quando eu vi todo o movimento que eu havia feito, tudo, ter conversado com aquela pessoa e me deparar, eu sozinho conversando com a bomba na mão, no ar, com a bomba, parecia que estava realmente colocando gasolina, mas não, eu estava apenas com a bomba no ar. Conversava com alguém, fiquei inquieto e as câmeras mostravam tudo, como se ali realmente existisse alguém, mas não tinha ninguém, apenas eu conversando com um fantasma, preocupado com o que estava acontecendo. Esse relato, muitos que trabalharam no posto quando era do antigo dono, também conta esse relato. E era por volta da madrugada, quando geralmente acontecia desse carro chegar e esse homem aparecer todo encharcado. Então fica aqui o meu relato. Muito obrigada por contar o meu relato. E hoje eu acredito sim no sobrenatural, mas desde esse tempo que nunca mais eu vi nada em nenhum lugar. Foi a primeira e a última vez que eu vi, né, um fantasma bem materializado. E tive contato com ele como se fosse uma pessoa encarnada. Então é isso, pessoal, o relato do Marcos, né? Ele é da Bahia e ele conta, né, que a experiência que ele teve, né? Isso não é para todo mundo, né? Nem todo mundo consegue ver, mas tem pessoas que estão sensíveis, né? Tem pessoas que têm acesso ao mundo espiritual, né? Então é isso. Quem gostou do relato, deixa aí o like, tá bom? Para me ajudar. E até uma próxima história, tá bom? Bye, pessoal. Beijo. Tchau, tchau.